Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom que vocês voltaram. Para quem está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso. Hoje eu queria começar o vídeo contando para vocês uma fábula, tá? Vocês já devem conhecer essa fábula, ela é do Êxopo. E ela fala mais ou menos assim. Tinha um escorpião na margem de um rio e ele queria ir para o outro lado, mas o escorpião não sabe nadar. Então o que o escorpião fez? Ele chegou para um sapo e falou assim: ô sapo, eu queria ir para o outro lado do rio, mas eu não sei nadar. Será que você não me leva nas suas costas? Hein? Você não faz esse favor para mim? O sapo olhou para ele assim e falou: eu tô sabendo. Você acha que eu sou bobo? Assim que você subir nas minhas costas, você vai me dar uma ferroada e eu vou ser envenenado e vou morrer. O escorpião olhou para ele e falou: mas por que eu faria isso, sapo? Se eu matar você, nós dois vamos afundar e nós dois vamos morrer. O sapo olhou, falou: tá bom, vai, sobe aí. Aí o escorpião subiu e eles estavam cruzando o rio. No meio do rio, ai! O sapo sentiu a ferroada. O veneno entrou, ele começou a morrer, ele olhou para o escorpião e falou: cara, por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. O escorpião falou: desculpa, mas eu não posso evitar, é a minha natureza. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque está todo mundo chocado com as últimas declarações do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro atacando pessoalmente, de maneira baixa, de maneira vil, o presidente da OAB. Ele tem uma desavença pessoal com o cara, ele não concorda, pontos de vista políticos diferentes, isso é normal na política, mas ele não ataca a ideia da pessoa, ele ataca a pessoa, ele ataca a família da pessoa. Uma criança de 2 anos que teve o pai assassinado, morto, dentro das dependências militares, isso segundo documentos oficiais do comando militar. Não é que acha-se, não é que supõe-se, tem documento oficial do governo dizendo que o pai dele, do presidente da OAB, foi morto dentro das dependências militares do governo do Brasil. E ele aparece fazendo deboche, fazendo ataque, sambando em cima da dor de uma família. Isso choca qualquer pessoa que vê esse tipo de declaração. É claro que isso choca. Choca, mas não surpreende. Não surpreende porque é a natureza dele. É isso que a gente tem que entender. A gente dizia antes das eleições, esse cara não pode ter poder. Porque a natureza dele é má. Ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa rancorosa, ele é uma pessoa que traz maldade, sentimento de vingança dentro dele. É o tipo de pessoa que não pode ter poder. E infelizmente para vocês eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim, infelizmente pessoal, personalidade não muda. Personalidade não muda, guarda essa frase. Mas eu acredito no ser humano, eu acredito que todo mundo pode mudar. Deixa eu falar só com as mulheres por um segundo. Mulherada, ou aconteceu com você, ou aconteceu com uma amiga sua, com alguém que você conhece, mas você sabe do que eu estou falando. Você não conhece alguém que se envolveu com uma pessoa, todo mundo sabia que a pessoa não prestava, todo mundo alertou, todo mundo falou: não entra aí que você vai se dar mal, não entra aí que você vai ter problema, não faz isso, pensa bem. E a pessoa: não, mas ele mudou, ele está mudado, ele disse que vai mudar porque a gente se ama. A pessoa entrou e quebrou a cara? Conhece ou não conhece? Personalidade não muda, infelizmente. A pessoa que tem uma essência boa, ela tem uma essência boa. Independente do que está em volta, ela tem uma essência boa dentro dela. O que pode mudar são as atitudes, isso eu concordo. As atitudes podem mudar. Mas aí você tem que ver, ao longo do tempo, se algo demonstra que as atitudes estão mudando. Então vamos analisar com calma se as atitudes estão mudando ao longo do tempo. Eu tenho um vídeo que está aqui em cima explicando direitinho essa situação sobre esse nepotismo da família Bolsonaro, mas eu vou resumir rapidamente um caso. Em 1999, Bolsonaro era casado com a Rogéria, a primeira esposa dele, e ele, quando saiu da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para ser deputado, ele colocou ela no lugar, direcionou os votos dele para ela, porque ele não ia perder um salário, né? Uma mamata ali. Botou alguém da confiança dele ali. Ela se elegeu, estava concorrendo à reeleição, só que eles se separaram. O que ele fez? Pegou o Carluxo, o filho mais novo, que na época tinha 17 anos, nem podia ser vereador, colocou ele para concorrer contra a própria mãe dele, o filho concorrendo contra a mãe, a mando do pai, para tirar ela da Câmara e colocar o filho. O Carluxo fez aniversário em dezembro, fez 18 anos e assumiu em janeiro como vereador.
Será que as atitudes mudaram? Porque agora o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos estava vago desde abril. Ele ficou esperando o Eduardo Bolsonaro completar 35 anos, que é a idade mínima para você ser embaixador em qualquer lugar. A idade mínima para ser embaixador no Brasil é sempre 35 anos. Esperou ele fazer, no dia seguinte dele completar 35 anos, indicou o filho para ser embaixador, independente de qualificação, de ter carreira diplomática, de ter experiência. Indicou o filho. E disse que se o filho não for aceito pela sabatina do Senado, que ele pega o ministro das Relações Exteriores, tira ele de ministro, coloca ele como embaixador e nomeia o filho como ministro. Então assim, ele vai fazer a vontade dele, não importa o que a lei fala, o que a lei não fala. Será que as atitudes mudaram ao longo do tempo? Outro exemplo, 2012, ele foi pego por um fiscal do IBAMA em Angra dos Reis, pescando numa área em que nem sequer a presença humana era permitida. Não é que não podia pescar, ele não podia nem estar ali, a presença humana ali não era permitida. Ele foi pego fazendo essa atitude errada, foi multado pelo IBAMA, não pagou a multa, obviamente, ficou revoltado. Ele fez... Sabe o que ele fez quando ele saiu dali? Apresentou um projeto de lei dizendo que agente ambiental não deveria andar armado. Não é interessante uma pessoa que defende que todo cidadão tem o direito de andar armado para se defender, e ele fez um projeto específico para agentes ambientais não poderem andar armado, sendo que ele tinha sido pego num crime ambiental? Ele fez esse projeto que não passou. Assumiu a presidência, primeiro ato dele, exonerou o fiscal que o multou. E ainda mais, ele disse que aquela região tem que virar a Cancún brasileira, que ele quer derrubar a lei ambiental e quer fazer turismo ali. Ele é ou não é um ser vingativo? Ele é ou não é um ser que guarda o ódio dentro da geladeira para usar na hora que ele tiver poder na mão? Será que as atitudes dele mudaram ao longo do tempo? As atitudes não demonstram mudança. Então, a natureza não vai mudar. As atitudes não vão mudar. O que nós temos que fazer é tirar esse lunático do poder, porque enquanto ele tiver poder na mão, o que ele puder destruir, ele vai destruir porque é da natureza dele. Ele é uma pessoa que carrega ódio dentro dele. Ele carrega sentimento de vingança. Então a outra notícia que eu queria dar para vocês é que, como no vídeo anterior eu falei que tudo isso que está acontecendo está indo contra, no fundo, o seu emprego, a boa notícia é que os empresários já perceberam que isso também está indo contra as empresas deles. Que eles estão perdendo dinheiro porque o Brasil está virando motivo de chacota, e o Brasil não virou, a Venezuela não. Não era isso que falava, que o Brasil ia virar a Venezuela? O Brasil está virando a Arábia Saudita. É o único país do mundo que indica o filho do presidente para ser embaixador. É um país fundamentalista religioso. O Brasil está virando um país risível, um país republiqueta de banana mesmo. Então, os empresários já perceberam isso, e o sinal mais claro de que o empresariado já percebeu isso foi a declaração do João Dória. Ele, que também teve o pai perseguido pela ditadura, teve que ir para o exílio, ele disse que a declaração do Bolsonaro é inaceitável. Isso vindo de um cara que na campanha para governador usava a hashtag Bolsodória. Isso não é feito por acaso, gente, você pode ter certeza. João Dória representa a voz do empresariado dentro da estrutura governamental. Quando ele fala isso, ele está falando pelos empresários. Os empresários estão vendo que estão perdendo dinheiro com esse maluco na presidência, com esse cara que não vê o interesse do país, que não vê o interesse das empresas, que não vê o interesse da economia. Ele só vê o interesse próprio. Um cara que acha normal pegar a família e transportar de helicóptero para o casamento do filho. Então, a boa notícia é que os empresários já perceberam isso. E a classe política já percebeu isso, porque ontem teve uma manifestação de apoio ao Glenn Greenwald na ABI do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Imprensa, uma manifestação de apoio. Estava tão lotado que não tinha onde entrar, as pessoas estavam de pé e não cabia mais ninguém lá dentro. Quem mandou um vídeo de apoio ao Glenn, à causa da liberdade de imprensa, foi o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados. Nas últimas semanas, mas principalmente nos últimos dias, passamos a viver uma grande polêmica depois da prisão do tal hacker, sobre a questão dos dados, de quem é a responsabilidade. Tem uma questão que é primordial e a base desse debate, que é o sigilo da fonte. O sigilo da fonte é um direito democrático
não é a favor do Glenn, mas é a favor da nossa liberdade de expressão. Então está declarado uma guerra de todos os setores contra o Bolsonaro. A reforma da Previdência já passou na Câmara, que é onde tinha o problema de não passar. No Senado ela passa. O Bolsonaro não tem programa de governo. A única coisa que ele teria como pauta para fazer era aprovar a reforma da Previdência. A partir do momento que isso já passou, ele é totalmente descartável e as pessoas começam a olhar agora para o Mourão. Porque tudo indica que vai ser tirado o Bolsonaro de lá para colocar o Mourão. Então, assim, já estão começando a chegar os pedidos de impeachment, crime de responsabilidade, quebra de decoro. Tá todo mundo horrorizado com essas declarações dele e não tenho a esperança de que ele vá mudar. O que nós temos que fazer é tirar esse cara de lá, porque isso vai ser uma sucessão, uma atrás do outro, de declarações malucas, de perseguição, de caça às bruxas. Então agora, o que acontece? Chegando o primeiro pedido de impeachment, o Rodrigo Maia vai ler e ele tem que decidir se ele acata ou não. Como que político pensa? Político pensa assim: isso daqui, ó, poder vai mudar de mão e depende do meu voto. Quanto você paga por isso? Bolsonaro, quanto é que você paga? X. Para aprovar a reforma da Previdência não foi 40 milhões por deputado? Então agora talvez ele pague 70. Aí eles correm lá no Mourão e falam assim: Mourão, você que tem interesse agora de ser o próximo presidente, o Bolsonaro está oferecendo 70. Quanto que você nos oferece? 120. Fechamos com você. Aí o pedido é aceito. Tá? Não tem ingenuidade não que por ele estar errado, ele vai cair. Ele estando certo, ele estando errado, quando ele perde o apoio, se ele tiver que cair porque ele fez uma live num dia par, ele cai porque ele fez uma live num dia par. Todos os presidentes do Brasil durante a nossa república sofreram algum pedido de impeachment. Sofreram pedido de impeachment, não sofreram processos de impeachment. Porque o pedido é aceito quando ele não tem maioria na Câmara. E o pedido é rejeitado quando ele tem maioria na Câmara. Quem caiu, sempre caiu porque não tinha maioria. E quem ficou, ficou sempre porque tinha maioria. Estando certos ou estão errados, eu não estou nem discutindo isso. Mas se você olhar quem caiu e quem tinha maioria na Câmara, sempre bate. Quem cai não tem maioria e quem fica tem maioria. Então agora, gente, o debate é esse. A sociedade está se movendo para tirar esse cara de lá. Ele já cumpriu a única coisa que ele tinha que fazer, que era aprovar essa reforma da Previdência. O Temer tinha que aprovar a reforma trabalhista e a da Previdência. Só conseguiu aprovar a trabalhista. Ele agora já aprovou a reforma da Previdência. Já ficou claro para todo mundo que ele não tem capacidade de tocar esse país. Então vai ser feito um movimento para tirá-lo de lá o quanto antes. Vamos colocar o Mourão lá e vamos ver no que vai dar. Porque infelizmente é o que a gente tem para hoje. Mas assim, a notícia ruim é, não tem esperança de que esse cara vai mudar. Esse cara é assim, as atitudes dele mostram que ele é assim, não temos como esperar que ele mude. Mas todo mundo já percebeu que não adianta deixar ele lá, porque o prejuízo vai ser maior do que já é. E vão tirar ele de lá rápido, viu? A popularidade dele já derreteu, o Moro está derretendo, então ele vai ser trocado e não vai demorar muito. Valeu? Se você gostou desse vídeo, por favor, aqui na descrição do canal você tem o link do nosso Apoia-se, você tem as contas bancárias, caso você queira fazer uma doação para me ajudar a investir um pouco aqui em material, para conseguir melhorar um pouco a produção de vídeos, porque eu tento gravar todo dia, mas eu tenho que trabalhar, né? Então, se você quiser dar uma força, fica à vontade. Valeu? Um grande abraço, que por hoje eu já fui!